Palavra aberta. A polêmica sobre a maconha para consumo próprio está longe de ter fim. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 40 gramas da droga são o limite para diferenciar o usuário do traficante. Agora, quem for flagrado com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas para uso pessoal, terá a droga apreendida e será levado para uma delegacia, mas não será investigado. Apesar dessa decisão do STF, no Congresso Nacional tramita a PEC das drogas, que faz o contrário, proíbe o porte e a posse independentemente da quantidade. Após essa decisão, o presidente Lula criticou o Supremo Tribunal Federal e disse que o debate deveria ser mais técnico. Nós vamos repercutir esse assunto aqui agora com 2 especialistas em suas áreas. Aloísio Andrade, que é psiquiatra e homeopata, é conselheiro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas há 40 anos e consultor científico e referência técnica do COPEN, que é o Colegiado de Presidentes de Conselhos Estaduais sobre Políticas de Drogas no país. Obrigada pela presença, doutor Aloísio. Bem-vindo. Obrigado, Kátia. É um prazer estar com vocês. E estamos recebendo também aqui José de Assis Santiago Neto, é advogado, conselheiro do Instituto de Ciências Penais, professor de Direito Processual Penal da PUC Minas. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Obrigado, Kátia, é um prazer estar aqui, compartilhar e debater com a doutora Aloísio, que é uma referência no tema para todos nós. Doutora Aloísio, então vamos começar ouvindo o senhor. Após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente ainda tem a PEC das drogas. O presidente Lula veio e disse que, inclusive, psiquiatras deveriam ser ouvidos, sobre esse debate. Na avaliação do senhor, como esse tema deve ser discutido? Vou fazer uma pequena localização histórica, Kátia. A primeira vez que o Brasil teve uma lei sobre drogas foi em 1976, a Lei 6368, que trouxe como virtude, foi a primeira vez que se separou o usuário do traficante. Então, permitia-se, era o termo que se usava na época, o sursi, ou seja, aguardar, era condenado, era crime, mas não era preso, tinha o direito então a cumprir em liberdade. 30 anos depois, em 2006, a Lei 11.343 veio trazer uma nova visão. Lembrando que essa 6368 de 76, Kátia, já falava em ter o tema nas escolas, transversalmente, só que não se conseguiu aplicar, porque os professores não tinham tempo, não tinham formação. Então, a ideia da 6368 já era uma ideia boa. Quando foi em 2006, o que aconteceu? Já estava se usando, os juízes, quando iam julgar os casos, já usavam a Lei 9.099, que é a Lei dos crimes de menor poder ofensivo, crimes menores, vamos dizer assim. E então, a penalização da 11.343 eram penas administrativas, então não era um crime, era uma questão condenável, vamos dizer assim, mas ia para o juizado especial e as penas estabelecidas eram prestação de serviço à comunidade durante um ano ou pagamento de uma cesta básica durante um ano, frequência a curso de conscientização sobre a problemática das drogas e submeter-se a tratamento, né? Só que essa lei 11.343 de 2006 não estabelecia a questão de quanto é a quantidade que se pode. Esse aí já foi um avanço que o Supremo fez e eu estava lendo essa resolução, essa decisão do Supremo com mais detalhes, Kátia, e eu achei interessante porque eles relativizam. Eu falei assim, olha, se tiver 41 gramas, não vai ser traficante, se não tiver com a droga embalada de uma forma a ser distribuída. Então, eles colocam pequenas variáveis que são importantíssimas, pequenas porque parece um detalhe, mas são importantíssimas para que a gente tenha a não punição exclusiva para os pretos, pobres e periféricos, porque essa de 2006, a 11.343, o que aconteceu, Kátia? Nós tivemos um ledo engano, achamos que não ia ter mais ninguém preso por uso de droga no Brasil, né? Só vai ter preso traficante. Só que muitas vezes a polícia, não indo, vamos dizer assim, com a cara do sujeito, colocava uma quantidade maior do que realmente tinha sido apreendida. Então houve uma explosão no número de prisões por tráfico de drogas no país e o tiro saiu pela culatra, porque o que a gente achava que ia fazer com que não houvessem usuários presos, né, uma pessoa que tivesse num lugar, vamos dizer assim, suspeito, com uma pequena quantidade, acabava sendo enquadrado com uma quantidade maior. Então esse é o grande senão da tentativa de enquadrar e de travar, e acaba que o sabonete, como o sabonete molhado, quando você aperta, ele
pula fora de sua mão e escapole, né? Então esse é o rápido resumo histórico e agora nós vamos ter então que definir isso. Na minha percepção, Kátia, depois a gente vai falar disso com mais vagar, é uma decisão que tem que ser da comunidade, tem que ser da população e nos moldes que em 2005 foi feito então para o Estatuto do Desarmamento, né? A questão assim, de especialistas, né? Pró, especialistas contra, especialistas que acham um meio do caminho, né? E eu acho que tem que ser feito isso. A população não vai opinar numa consulta pública, num plebiscito, com o que ela acha, mas sim informada cientificamente, tecnicamente, baseada em evidências e em experiências bem-sucedidas, como é o caso de Portugal, que depois a gente pode falar com mais detalhes. Sim. Vamos ouvir então agora o professor José de Assis Santiago Neto. Na avaliação do senhor, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é razoável, atende de certa forma ou o senhor tem críticas? Bom, Kátia, a decisão do Supremo ela é importante. Ela é um passo importante em um processo histórico, mas um passo tímido, né? O que o Supremo decidiu, é importante que nós digamos, foi que a posse de drogas para o autoconsumo não configura mais crime. O que é diferente de dizer, como muitos estão dizendo por aí, que não configura mais ou que está liberada a posse de drogas para consumo pessoal. O que o Supremo disse é que não configura crime, mas decidiu pela natureza de infração administrativa. Por quê, Kátia? Lá em 2006, 2007, o Supremo deu uma decisão dizendo que continuava considerando crime a posse de drogas. Foi uma discussão travada no Supremo à época, porque o crime do artigo 28 da Lei de Drogas não previa pena privativa de liberdade. E pela Lei de Introdução ao Código Penal, crimes são aquelas infrações penais punidas com penas de detenção ou reclusão. Então a lei, ao não punir com pena de reclusão ou detenção, havia criado um limbo jurídico onde não era crime, não era contravenção, porque contravenção também pela lei seriam aquelas infrações penais punidas com prisão simples, ambas combinadas ou não com pena de multa. E o Supremo, lá em 2007, por ele assim, decidiu que continuava sendo crime. Agora o Supremo voltou atrás nessa posição e, como as turmas do próprio tribunal já vinham decidindo nos últimos tempos, declarou que essa infração do artigo 28 seria uma infração meramente administrativa. E o que é o grande efeito disso? Uma condenação pelo artigo 28, se considerada crime, geraria ao indivíduo reincidência criminal. Agora não, ela não gerará mais reincidência, não gerará mais os efeitos de uma condenação criminal. E isso é um passo, porém, um passo tímido, pois o mundo hoje caminha a passos pela maior abertura em relação à questão de drogas, principalmente para o usuário, porque a droga ainda é cercada por muita polêmica, muito preconceito, mas uma questão tem que ficar muito clara. O sujeito que usa drogas, nós usamos drogas todos os dias, né? Ao sair de casa, tomamos café, açúcar, chocolate, e a droga que mais mata no mundo hoje é o álcool. Todas elas drogas lícitas. O que diferencia a droga lícita da ilícita é uma escolha política, uma escolha de política criminal. E essa escolha, nós estamos vendo o mundo começar a refletir sobre ela. Então, nós precisamos repensar essa política de drogas. Professor, do ponto de vista prático, o cidadão que for flagrado hoje com 40 gramas de maconha, ele é levado para a delegacia. Aí o senhor falou que agora está prevista a infração administrativa. Na prática, isso significa o quê? Ele não vai responder inquérito. Significa que não haverá mais uma sanção penal. Ele vai poder sofrer as medidas. Ele é ouvido ali na delegacia e liberado? O que acontece? Como já era. Como não havia pena privativa de liberdade, não havia prisão para o usuário. A grande preocupação e o grande ganho dessa decisão é que o Supremo Tribunal Federal fixou agora critérios objetivos para diferenciar o uso, o porte da droga para o uso do tráfico de drogas. Porque
o que nós vimos até pouco tempo atrás, e o Dr. Aloysio fez muito bem em seu desenvolvimento histórico, era que aqueles pretos, pobres, periféricos, presos com a mesma quantidade de droga de um branco patrimonializado, o preto, o periférico, ele tinha maior possibilidade e maior propensão de ser preso por tráfico de drogas do que o branco. Como se o negro, o periférico, estivesse sempre vendendo a droga e o branco sempre comprando. O que esses critérios objetivos trazem é uma maior segurança para que tenha um tratamento mais igualitário entre aquelas pessoas presas apreendidas com pequenas quantidades de maconha. Antes de voltar a palavra para o doutor Aloysio, para deixar claro, o senhor é a favor da liberação total das drogas? Eu penso que essa discussão nós temos que travar. E travar com seriedade, ouvindo especialistas no tema. E há drogas que fazem muito mais mal, que são legalizadas, do que a própria cannabis. Então, assim, é uma discussão e é um passo de cada vez. Há países europeus hoje que têm pontos para uso de drogas injetáveis, continuando com a proibição, mas pontos para uso para que o usuário possa usar com segurança. Às vezes, o Estado disponibilizar uma seringa para o usuário de drogas injetáveis previne muito mais efeitos colaterais das drogas do que a própria proibição. Então o senhor é a favor de uma liberação? Sim, sim. E aí, doutora Luiz, o senhor que está na área há 40 anos, especialista nesse assunto, o senhor também é a favor? O senhor tem ressalvas? Seria só a maconha, outras drogas não? Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que tem que haver uma diferenciação, Kátia, principalmente sobre as famílias de drogas que são mais nocivas para a vida comunitária, para a vida em sociedade. Então, por exemplo, a diferença entre as bebidas destiladas e as bebidas fermentadas, né? As destiladas como cachaça, uísque, gin, etc. E as fermentadas, como é o caso da cerveja e do vinho, é uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, a concentração, o percentual de álcool na cachaça estabelecido uma cota máxima de 43%. Então, em cada 100 ml, você tem 43 ml de álcool puro, álcool de limpar vidro e etc, né? Já a cerveja varia entre 4 até no máximo, as mais concentradas, 7, 8. Então, é muito diferente. A família da cocaína e do crack desenvolve na pessoa uma capacidade, assim como os destilados, de agressividade muito maior. Então, são substâncias mais nocivas que no trânsito geram uma direção mais atrevida, mais arriscada, né? Então, eu acho que tem que haver uma diferenciação. Não dá para falar drogas, né, como se fosse tudo da mesma família. Então, eu acho que tem que haver essa diferenciação. A maconha, sem dúvida nenhuma, que das atuais drogas ilícitas, ela é a menos maléfica do ponto de vista social, porque ela atua como um calmante, a pessoa fica mais devagar, fica mais viajandona, como diz na gíria, e então isso daí faz com que socialmente não haja tantos prejuízos, vamos dizer assim. Agora, sobre a cannabis medicinal, isso é óbvio, as pessoas que têm quadros de epilepsia grave, pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson, pessoas com quadros terminais de câncer, se beneficiam muito do CBD, que é o canabidiol. Inicialmente havia dificuldade porque você não conseguia produzir o canabidiol sem o tetraidrocannabinol. O tetraidrocannabinol é o que dá o barato, que dá a viagem, coisa e tal. Então, hoje você já consegue produzir o CBD, o canabidiol, que é especificamente neurológico. Agora, esse professor Domingos que está falando tem uma característica interessante porque mundialmente nós temos tantas experiências feitas ao longo de tantos anos, Kátia, que dá para a gente fazer uma coleta dos resultados, né? Inicialmente pensou-se que a liberação, o Uruguai está aqui pertinho de nós, é um lugar pequeno, é um lugar com 3 milhões de habitantes, então mais ou menos a população um pouco maior do que a de Belo Horizonte. Então vende-se na farmácia com prescrição, imaginou-se que ia acabar o tráfico de drogas. O que acontece? Hoje existe uma disputa do tráfico ilegal com as farmácias legais, porque tem gente que acha mais emocionante comprar do traficante do que comprar na farmácia, né? Acha que isso dá mais adrenalina, né? Outros que falam assim, não, a maconha do tráfico é mais forte do que a maconha da farmácia.
Então, não tem soluções simples nessa área. A escuta dos técnicos com experiências baseada em evidências que foram colhidas, Kátia, em experiências anteriores. A Holanda teve um momento que fez uma liberação geral, aí começou a ter um volume de casos, aquele tanto de gente nos bancos, droga injetável liberada. Eu tive uma experiência na década de 90, início da década de 90, quando fui ao Nepal, e Katmandu, a capital do Nepal, você tinha essa liberação. O Nepal era o único país do mundo na época que era tudo liberado. Então, de manhã, na capital, lá em Katmandu, você, para andar no passeio, você tinha que ir saltando, porque tinha aquele tanto de corpos vivos, mas totalmente apagados pelo uso do ópio, né? Que é uma outra família terrível de substâncias que causam uma dependência atroz. E como a dependência química é uma dependência que tem a ver com um adoecimento, Kátia, da vontade. Primeiro adoece a força de vontade. A pessoa promete para si mesmo que não vai usar, ou que vai usar pouco, ou que não vai usar todo dia, não consegue. Mas depois adoece a boa vontade. E aí a pessoa já não tem mais interesse em se libertar daquilo. E gera até aquela música muito nociva, muito inadequada, mas que diz: eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Uma distorção. Por isso que às vezes, de uma forma um pouco até exagerada, eu comparo a dependência química com o vampirismo, onde a pessoa então se entrega e quer virar vampiro e quer morar com os vampiros. É uma doença da vontade. Doutora Luiz, eu ainda queria ouvir o senhor, agora aqui rapidamente, que a gente já está caminhando para o final, mas como que seria um plebiscito sobre drogas no Brasil? Seria agora na eleição de outubro? Que pergunta que seria feita? Que abordagem? Olha, a gente tem trabalhado, né, o colegiado de presidentes, do qual eu sou um consultor, vamos dizer assim. A proposta, e já mandei isso inclusive para o presidente Rodrigo Pacheco, é de que se tentasse viabilizar nas eleições de prefeito e vereadores uma pergunta: você é a favor de um plebiscito sobre as drogas? Ah, tá. É uma consulta primeiro, sobre o plebiscito ainda. Sobre a pertinência, sobre se houver então uma maioria a favor do plebiscito, de uma consulta pública popular, aí baseado na experiência bem sucedida do desarmamento, a gente faria isso, uma campanha televisiva com os prós, os contras, as percepções de várias pessoas que têm experiência, e em cima dessas experiências anteriores. Nos Estados Unidos, você tem metade dos estados americanos é permitido o uso recreativo, né? Então, a gente já tem essa mensuração. Aumentou ou diminuiu o acidente de trânsito? Aumentou ou diminuiu o número de assassinatos, né? Então, a primeira etapa, lamentavelmente, eu acho difícil que a gente consiga incluir isso nas eleições, mas se tivesse especificamente essa pergunta: você é a favor de um plebiscito, de uma consulta pública popular sobre as drogas? E aí, respondendo que sim, se a maioria responder que sim, a gente elaboraria então uma coisa bem feita. Se eu não tivesse visto quão bem sucedido foi o Estatuto de Desarmamento, eu não lançaria essa ideia não, Kátia, mas foi muito bem sucedido e está aí, né? Tem 19 anos, é de 2005. E o senhor, professor, o senhor é a favor de um plebiscito sobre o tema? Eu sou a favor do debate. Eu penso que antes de pensar um plebiscito, né, nós temos que ouvir os especialistas publicamente, né? Especialistas como a doutora Luiz, pessoas que estudam a questão das drogas, seja pelo ponto de vista médico, seja pelo ponto de vista jurídico, social, publicamente, trazer o debate à imprensa, trazer o debate às universidades, às escolas, para que a população possa se informar melhor quanto à questão das drogas e reduzir o preconceito que tem e que existe em relação a elas. O senhor acredita que esse debate que tem agora no Congresso Nacional, da PEC das drogas, que proíbe, né, ao contrário, proíbe a posse, o consumo, etc., vai ser um debate produtivo? Esse debate que se demonstra, para mim, é um debate de retrocesso. O Brasil seria o único país no mundo, ao meu ver, a criar em sua Constituição um mandado de criminalização quanto à questão das drogas. A nossa Constituição tem mandados de criminalização. Nós determinamos a criminalização dos crimes hediondos, do tráfico de drogas. Isso está no texto constitucional. Mas o estar no texto constitucional uma criminalização do uso de drogas seria um mandado de criminalização da própria autolesão. Nós não podemos punir o indivíduo por lesionar a própria saúde.
É muito importante dizer que a questão de uso de drogas é uma questão da saúde e não do direito penal. É isso que nós temos que alocar no lugar certo, apenas. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos hoje José de Assis Santiago Neto, que é advogado, conselheiro do Instituto de Ciências Penais e professor de Direito Processual Penal da PUC Minas. Obrigada pela contribuição, pela presença. Até a próxima, professor. Obrigado, Kátia. Foi um prazer. E recebemos também Aloysio Andrade, psiquiatra e homeopata, conselheiro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas há 40 anos e agora consultor científico e referência técnica do COPEN, que é o colegiado que reúne os presidentes de conselhos de políticas sobre drogas do país. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Uma alegria. Até a próxima. E você também pode acompanhar as edições do Palavra Aberta nos nossos canais digitais. Lembrando que nós estamos no ar todo sábado, a partir de 8h25, no Jornal da Itatiaia.